E aí, turminha, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série Lei Seca aqui da Constituição. Estamos no encontro de número 34, vídeo 34 da série Lei Seca da Constituição de 1988. Nós estamos trazendo então a leitura de toda, né, toda código de lei, né, artigos, incisos, capítulos, toda a série, né, aqui para você. Desde o preâmbulo até o final da Constituição, estamos chegando aqui na parte da educação. Bem-vindos a mais um vídeo. Não é inscrito, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, comente, isso mostra aí, você vai estar mostrando para o YouTube que trata de algo relevante e com isso ele vai mostrar para mais pessoas, tá bem? Vamos lá, vamos seguindo com a nossa leitura aqui na Constituição, vamos lá. Vamos então vir aqui tratar do capítulo 3 da educação, da cultura e do desporto. Nesse vídeo nós vamos tratar da seção 1, portanto aí da educação. Artigo 215 diz: a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional. Então, isso é muito maravilhoso, esse aqui que está essa expressão, essa disposição aqui que está na Constituição. Isso é muito claro. A educação, por incrível que pareça, muitas pessoas pensam que a educação está restrita à sala de aula, está restrita ao professor-aluno, mas na verdade a educação ela é um conjunto de ações e desenvolvimento e desenvolvida a partir da sociedade como um todo, né? Você ensina desde o nascer do seu filho, você vai começar a instruí-lo, ensinar e o saber em viver em sociedade, respeitar as pessoas, entender o lado da outra pessoa. Na educação efetivamente formal, que é o professor-aluno, o professor vai lá ensinar, o aluno vai em casa, esse aluno ele tem que ter um auxílio, um apoio da família, uma comunicação, uma parceria entre professor, família, né, família e comunidade acadêmica, não deixar que restritamente a atividade formal, vamos dizer assim, a educação da escola, que seria a educação formal, ficar a cargo exclusivamente do professor. Eu já vi pais chegar e falar que o aluno não está aprendendo e a culpa é do professor, o problema é do professor. Muitas das vezes o problema pode estar no conjunto de fatores, né? Pode estar a família que não auxilia, né? A escola é uma base, o professor ele é uma base, e aí a família tem que fazer todo esse suporte de apoio, auxiliar, ajudar nas tarefas, né? Enfim, uma série de conjuntos que vai fazer para que se forme um cidadão, né? Uma pessoa, desenvolvimento dessa pessoa para que ela possa viver bem e exercer a sua cidadania e também se qualificar, né? Tem bem a questão da educação profissional e também a colaboração, e aí no caso aí é um direito, né? A educação aí, cara, a educação é um direito de todos, é um dever do Estado e da família, dever do Estado e da família. Então é importante observar, não é dever, vou até deixar aqui mais forte, é um dever do Estado e da família, não do Estado, tá? A família faz parte desse dever. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Vamos lá. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso aqui é maravilhoso se fosse, né? Infelizmente não é bem verdade isso, mas é o que prega aqui na Constituição. Seria maravilhoso que todos fossem em condições de acesso e permanência na escola. Infelizmente não é, mas isso é o que nós buscamos e que nós trabalhamos para eleger políticos que trabalhem para isso. É importante que a gente tenha essa consciência social. 2. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Então, também é um outro pilar importante, né? Você livre para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar. Se ensinar, né? O que nós estamos fazendo aqui, é divulgar o saber, né? Propagar o saber. Então, importante estar aqui na Constituição. E 3, temos também
pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas e coexistência das instituições públicas e privadas de ensino. Então deve existir, né, essa coexistência, não tem que haver uma distinção, elas vão viver, coexistir ali junto às instituições privadas e públicas. Lamentavelmente, eu acho como a que perde se mata um pouco, né, da questão do direito de todos, né? Quando fala assim, a educação é um direito de todos. Quando vem aqui ensino privado, ele que meio que corta essa parte, né? Nem todos têm direito à qualidade, né? Nem toda, vamos dizer que a escola privada é a melhor, mas infelizmente hoje no Brasil o sistema permite isso, que a escola pública ela tem uma defasagem significativa em relação ao ensino privado, e nem todos têm acesso ao ensino privado, lamentavelmente. E aí tem uma diferença, né, do profissional, da pessoa que estuda na escola privada para a pessoa que é escola pública, principalmente quando você vai entrar lá na frente, né, no ensino profissional, na faculdade. Provavelmente grande maioria das pessoas que estudam na escola pública geralmente tem a condição menor, inferior, né, mais carente economicamente, e aí essa pessoa ela vai ter uma dificuldade a mais, né, para entrar na faculdade, para passar no concurso público. Uma dificuldade a mais. Então perde-se um pouco dessa expressão lá do artigo 205, que diz que o direito à educação é um direito de todos. De fato é um direito, mas será se está sendo exercido, estamos tendo esse direito, né? É um direito que nem todos usufruem desse direito. Mas segue a vida, né? Segue o barco. Não conseguiremos mudar o mundo aqui, mas um pouquinho que a gente coloca aí no seu coração, de repente ajuda você a refletir, a escolher, né, políticos que pensem em você, que pensem no todo, não que pensem na minoria, né? Tem políticos que aí nós não estamos aqui fazendo nem uma apologia político A ou político B, lado A ou lado C, esquerda ou direita, longe disso. É a gente pensar no todo, pensar no coletivo, e aí você analisa as propostas, analisa o que esse cara é na vida, o que ele faz, e aí você volta, tá? Vamos seguindo. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então a gratuidade do ensino público, educação de graça, né? Todos os confins do Brasil têm escola pública, né? E aí nós temos aqui essas revogações aqui do inciso 5º. Inciso 5º. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de prova e títulos, né, pelas redes públicas. Redação dada pela Emenda Constitucional 53 de 2006, vide Lei número 14.817 de 2024. Isso aqui é a maior mentira, tá? Tá na Constituição bonitinho, mas se você for ver a rede estadual do Tocantins, por exemplo, a rede estadual de Goiás, a rede estadual de vários estados do Brasil, as redes municipais, lamentavelmente a grande maioria dos professores estão lá em uma função de professores contratos temporários, a grande maioria. E aí não vamos dizer que é uma questão na verdade hoje lamentavelmente é um cabide de emprego, tá? Os deputados, os governadores, eles têm ali como uma garantia dos familiares desses, não só na educação, né? O serviço público lamentavelmente virou hoje uma série de cabide de emprego, e na educação não é diferente. Foge aqui do que está na Constituição, né? Que está dizendo que o acesso deveria ser exclusivamente através do concurso público. Eu não estou aqui menosprezando e não desqualificando quem é contrato, tá? Não, longe disso. Mas é lamentável que aconteça isso, que hoje esses serviços eles são utilizados basicamente para garantir votos, né? Hoje é isso, é uma quantidade de votos vamos imaginar, um estado tem 5.000 professores contratados, isso é um absurdo. Tem 5.000 com professores efetivos e 5.000 ou mais de contrato, é um absurdo, isso é uma afronta, né? Infelizmente nas redes estadual e municipal existe muito ainda. Felizmente lá na rede federal
né, nos institutos federais. Se você for ver nos institutos federais, nas universidades federais, isso aqui de fato se aplica, né? Você lá, os professores são efetivamente aprovados, concursados, né? E se vê na qualidade do ensino e na qualidade também do profissional também, porque ali o professor, ele tem uma carreira, né, uma ascensão na carreira, ele vai melhorando de vida, ganhando, vai tendo mais condição, né, não tem que pegar vários empregos, né, que tem professores que vivem, por exemplo, de contrato temporário, que trabalham no estado, no município, em outro município, um professor dá aula em 4, 5 escolas às vezes, né, para conseguir fechar a carga horária. Então isso é ruim para o profissional, para a qualidade do ensino e para os alunos que vai receber esse ensino, né? Então é importante que isso aqui seja respeitado, né? E aí, cadê as instituições? Cadê o Ministério Público, né? Cadê o Tribunal de Contas, os TCUs, né? Cadê? Não tem ninguém fazendo nada, né? Então vamos lá ter esse olhar para esse cuidado e respeitar aqui o inciso 5º do artigo 206 da nossa emenda constitucional, da nossa Constituição, né, lá de 2006, né? Isso é desde 2006 deveria ser assim e não mudou, tá bom? Gestão democrática do ensino público na forma da lei. Garantia de padrão de qualidade seria importante, né? A ideia é que tenhamos um padrão de qualidade, que seja padronizada a qualidade do ensino, né? E você que conhece a escola pública do Brasil, você certamente vai conhecer o padrão da qualidade que está aí. Mas vamos lá, vamos seguindo, né? Piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação escolar pública nos termos da lei federal, incluído por emenda constitucional de 2006, emenda constitucional 53, né? 9. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, emenda constitucional 108 de 2000, parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias dos trabalhadores considerados profissionais de educação básica, sobre a fixação da elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Criação, então, aí, estrutura, né? E definição dos profissionais da área de educação básica. Artigo 207 diz: as universidades gozam de autonomia didática, administrativa e gestão financeira patrimonial, observando os princípios de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Parágrafo 1º. É facultado à universidade admitir professores técnicos e científicos estrangeiros na forma da lei. 2. O disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica. Artigo 206. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de... E aí nós vamos aqui. Primeiro, educação básica obrigatória, gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurando inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Então aqui tem então a faixa etária que você tem que ir, né? É obrigatória, né? E é gratuita, né? A permanência, a frequência e a permanência na escola. Então os pais também é obrigado a cumprir esse papel, né? E aí tem alguns mecanismos, né, que o Estado pode tentar colocar aí para garantir que esse aluno vá frequentar a escola. 2. Progressiva universalização do ensino médio gratuito. 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. 5. Acesso ao nível mais elevado de ensino, da pesquisa e a criação artística, segundo a capacidade de cada um.
6. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. E aí nós temos essa parte da 7 revogada, e aí com a emenda constitucional 59 de 2009 tem a redação aqui no 7, né? Inciso 7, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Vide a emenda aí de 2009. Parágrafo 1º diz que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 2. O não oferecimento do ensino obrigatório ao poder público ou a oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente. Então, se o seu prefeito aí da sua cidade, se o governador não está oferecendo, isso está deixando de seguir, né, as recomendações, as obrigações de oferecer o ensino público aí, né, ele está incorrendo em responsabilidade, né? Então pode denunciá-lo, o danado, que ele pode perder o cargo, né? 3. Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência na escola. Então, compete então ao poder público ficar aí fiscalizando, né? Fazer esse acompanhamento para saber se o aluno está aí, fazer as chamadas, fazer junto à família, procurar saber junto aos pais responsáveis a respeito da frequência daquele aluno na escola. Artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, atendente às seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional. 2. Autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. Então, se cumprindo as regras, né, carga horária, limite de tempo, né, terá então aí a autorização para o funcionamento, observando aí a avaliação e fiscalização aí do poder público, né? 210. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeitando os valores culturais e artísticos nacionais e regional. Parágrafo 1º. Ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais na escola pública de ensino fundamental. 2. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurando às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Artigo 211 diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração o sistema de ensino. Então há uma colaboração, né, entre a União, estados, municípios, né, Distrito Federal, portanto aí na questão da formação e colaboração na organização do sistema de ensino. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e suplementiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade ao ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, né? Aquela educação até o 5º ano, né? Até o 5º ano do ensino fundamental, portanto, é de competência exclusivamente ali prioritária do município. Os estados atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio, né? Geralmente depois do 5º ano, 6º ano ao 9º, e o ensino médio ali compete então aos estados que atuarão. Que nós temos essa revogação e uma nova redação dada pela emenda constitucional 108 de 2020, que diz que na organização de seus sistemas de ensino, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios definirão forma de colaboração
de forma a assegurar a universalização a qualidade e a equidade, né, do ensino obrigatório. Redação dada pela Emenda Constitucional de 108 de 2020. Parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente o ensino regular. 6. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão ação redistributiva em relação às suas escolas. 7. O padrão mínimo de qualidade de que trata o parágrafo 1º deste artigo considerará as condições adequadas de oferta e terão como referência o custo aluno-qualidade pactuado em regime de colaboração na forma disposta em lei complementar, conforme o parágrafo único do artigo 23 desta Constituição. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos que 18 e os estados e o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida a proveniente de transferência na manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1º. A parcela de arrecadação de impostos transferido pelo Estado aos Estados, da União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto neste artigo receita do governo para que a transferir. Ou seja, imagine que o Estado, aqui fala que a União 18, os estados e municípios 25, né? Isso quer dizer que os 25% que tem que ser pago, né? A parte que compete à União de fazer de repasse, ela não é subtraída sobre essa quantidade que ele repassa. O repasse não é considerado o repasse que a União passa para os estados e aos municípios, e nem que os estados passam para o município. E descontando essa obrigação, né, desses repasses, o Estado contribui com os seus 25, o município com os seus 25 e a União com os seus 18. Beleza? 2. Para efeito do cumprimento do disposto do caput do artigo, deste artigo serão considerados sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados no artigo 213. Parágrafo 3º. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia do padrão de qualidade e qualidade nos termos do Plano Nacional de Educação. 4. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. 5. O Vice-Decreto 6.003 de 2006 diz que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhido pelas empresas na forma da lei. Parágrafo 6º. As cotas estaduais e municipais de arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas prioritariamente ao número de alunos matriculados na educação básica das respectivas redes públicas do ensino. 7. É vedado o uso de recursos referido no caput do artigo dos parágrafos 5 e 6 deste artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. 7. É vedado o uso dos recursos referidos no caput e nos parágrafos 5º e 6º deste artigo para o pagamento de aposentadorias e pensões, incluída aí pela Emenda Constitucional 108 de 2020. 8. Na hipótese de extinção
ou de substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput deste artigo e no inciso 1º e no inciso 2 do caput do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados aos fundos de que trata o artigo 212-A desta Constituição e aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Redação incluída aí pela Emenda Constitucional 108 de 2029. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação, de controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Artigo 212-A. Os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e o desenvolvimento do ensino da educação básica e na remuneração condigna de seus profissionais, respeitando as seguintes disposições. Inciso 1º, a distribuição dos recursos de responsabilidade do ente do Distrito Federal, dos estados e seus municípios é assegurada mediante a instituição no âmbito de cada estado e do Distrito Federal e um Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, o Fundeb, de natureza contábil. 2. Os fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo serão constituídos por 20%. A linha A das parcelas dos estados do imposto de que trata o artigo 156-A. B da parcela do Distrito Federal no imposto de que trata o artigo 156-A, relativo ao exercício de suas competências estadual, nos termos do artigo 155-A, parágrafo 2º e C, dos recursos de que trata os referidos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 155, inciso 2 do caput do artigo 157, dos incisos 2, 3 e 4 do caput do artigo 158 e as alíneas A e B do inciso 1 e no inciso 2 do caput do artigo 156 desta Constituição, incluídos pela Emenda Constitucional 132 de 2023. Inciso 3º. Os recursos referidos nos incisos 1 do caput deste artigo serão distribuídos entre cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos das diversas etapas e modalidades da educação básica presencial matriculado nas respectivas redes no âmbito da educação prioritária, conforme estabelece os parágrafos 2, 2º e 3º do artigo 211 desta Constituição, observado a ponderação referida nas alíneas A, inciso 10 do caput e no parágrafo 2 deste artigo. 4. A União complementará os recursos dos fundos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo. 5. A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% do total de recurso que se refere ao inciso 2 do caput deste artigo, distribuída da seguinte forma. A linha A, 10 pontos percentuais no âmbito de cada estado e no Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno, nos termos do inciso 3º do caput do artigo, não alcançar o mínimo definido nacionalmente. B. O mínimo de 10,5 pontos percentuais em cada rede pública de ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual do total de aluno referido no inciso 6 do caput deste artigo não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 2,5 pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria na gestão prevista na lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, incluído pela Emenda Constitucional 108 de 2020. 6. O VAT, que no caso é o valor anual total do aluno,
será calculado na forma da lei de que trata o inciso 10 do caput deste artigo, com base nos recursos a que se refere o inciso 2 do caput deste artigo, acrescidos de outras receitas e de transferências vinculadas à educação, observando o disposto no parágrafo 1º e considerada as matrículas nos termos do inciso 3 caput deste artigo. 7. Os recursos de que tratam incisos 2 e 4 do caput deste artigo serão aplicados pelos estados e os municípios exclusivamente nos respectivos âmbitos de atuação prioritária, conforme estabelece os parágrafos 2 e 3 do artigo 211 desta Constituição. 8. A vinculação de recursos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 212 desta Constituição suportará o máximo de 30% da complementação da União, considerando para os fins desta inciso o valor previsto no inciso 4 do caput deste artigo. 9. O disposto do caput do artigo 160 desta Constituição aplica-se aos recursos referidos no inciso 2 e 4 do caput deste artigo, e seu descumprimento pela autoridade competente importará em crime de responsabilidade. 10. A lei disporá, observadas as garantias estabelecidas nos incisos 1, 2, 3 e 4 do caput e no parágrafo 1º do artigo 202, e as metas pertinentes ao Plano Nacional de Educação nos termos previstos no artigo 214 desta Constituição, sobre a organização dos fundos referidos no inciso 1º do caput deste artigo e a distribuição proporcional de seus recursos, a diferenças e as ponderações quanto ao valor anual por aluno entre etapas, modalidades, duração, jornada e tipo estabelecido no ensino, observadas as respectivas especificidades e os insumos necessários para a garantia de sua qualidade. B. A forma de cálculo do VAF, decorrente do inciso 3 do caput deste artigo e do VAP referido no inciso 6 do caput deste artigo. C. A forma de cálculo da distribuição prevista na linha C do inciso 5º do caput deste artigo. A transferência, o monitoramento, a fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos nos incisos 1 caput deste artigo, assegurando a criação e a autonomia, a manutenção, a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. E o conteúdo e a periodicidade da avaliação por parte do órgão responsável dos efeitos redistributivo da melhoria dos indicadores educacionais e da ampliação do atendimento. Inciso 11. A proporção não inferior a 70% de cada fundo referido no inciso 1º do caput deste artigo, excluído os recursos de que trata a linha C do inciso 5 do caput deste artigo, será destinado ao pagamento dos profissionais de educação básica em efetivo exercício, observando, em relação aos recursos previstos na linha B do inciso 5º do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% da despesa de capital. 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério da Educação Básica, vide Lei Emenda Constitucional 108 de 2020. 13. A utilização dos recursos a que se refere o parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição para a complementação da União do Fundeb refere-se ao inciso 5º do caput deste artigo, é vedada. Parágrafo 1º. O VAT referido no inciso 6 do caput deste artigo deverá considerar, além dos recursos previstos no inciso 2 do caput deste artigo, pelo menos as seguintes disponibilidades. Inciso 1º. Receitas de Estado, do Distrito Federal e do município vinculada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino não integrante aos fundos referidos no inciso do caput deste artigo. 2. Cotas estaduais e municipais de arrecadação de salário de educação, de que trata o parágrafo 6º do artigo 202 desta Constituição. 3. Complementação da União a Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos da linha A
do inciso 5º caput deste artigo. E parágrafo 2, além das ponderações previstas nas alíneas A, inciso 10 do caput deste artigo, a lei definirá outras relativas ao nível socioeconômico dos educandos e aos indicadores de disponibilidade de recursos vinculados à educação e potencial de arrecadação tributária de cada ente federado, bem como seus prazos de implementação. Parágrafo 3º, será destinado à educação infantil o proporcional de 50% dos recursos globais a que se refere a linha B do inciso 5º do caput deste artigo, nos termos da Lei Emenda Constitucional 112 de 2020. Artigo 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confeccionais ou filantrópicas definida em lei. Primeiro, comprovem, não lucrativa e aplique seus recursos financeiros em educação. 2. Assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou poder público no caso de encerramento de suas atividades. Parágrafo 1º. Os recursos de que trata o artigo poderão ser destinados a bolsas de estudo para o ensino fundamental e ensino médio na forma de lei, para que demonstre a insuficiência de recursos quando houver falta de vaga em cursos regulares na rede pública na localidade da residência do educando, ficando o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede na localidade. Parágrafo 2º. As atividades de pesquisa e extensão de ensino e fomento à inovação realizada por universidade ou por instituições de educação profissional e tecnológica poderão receber apoio financeiro do poder público, incluído pela Emenda Constitucional 85 de 2015. Artigo 214. A lei estabelecerá Plano Nacional de Educação e duração decenal com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem a, primeiro, erradicação do analfabetismo. 2. Universalização do atendimento escolar. 3. Melhoria da qualidade do ensino. 4. Formação para o trabalho. 5. Promoção humanística, científica e tecnológica no país. E 6. E final, estabelecimento de meta de aplicação e recursos públicos em educação e promoção da produção do produto interno bruto. Redação incluída pela Emenda Constitucional 59 de 2009. Falamos, portanto, aí da parte que cabe à educação aqui na Constituição, a lei seca aqui na nossa série de aula, tá bom? Não é inscrito, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, que ajuda muito aqui no crescimento do nosso projeto. Vamos seguindo. Próximo vídeo falaremos sobre a cultura aqui na Constituição. Até mais.